Estamos iniciando esta série no prefácio e na saudação que o apóstolo Paulo faz à igreja em Roma. Primeiramente, atentamos para a sua forma. Este era o padrão que se usava naquela época para a escrita de cartas. Paulo se apresenta, fala sobre a sua pessoa, identifica os destinatários. Esta introdução tem 7 versos. E esta é maior do que as outras escritas nas outras saudações, nas outras cartas que foram escritas pelo apóstolo. Assim, ela se torna incomum, pois é mais extensa que as demais cartas escritas pelo apóstolo. Aqui Paulo não somente se apresenta, ele apresenta também as suas credenciais, quem ele é, e faz uma exposição mais longa a respeito do evangelho, para o qual foi ele chamado pelo Senhor nosso Deus. Paulo, após esta explanação, ele dirige aos irmãos em Roma, falando que são estes amados de Deus. O motivo desta exposição é que Paulo estava desejoso em fazer uma visita à igreja em Roma. Queria ter comunhão com eles, ser edificado junto deles, e também ele queria comunicar a eles algum dom espiritual. Importante enfatizarmos, como já falei lá no enunciado, quando na primeira exposição eu trouxe informações a respeito de Paulo e da igreja em Roma. Paulo não é o fundador da igreja em Roma. Pessoalmente, ele era conhecido de alguns irmãos, ele não era conhecido na igreja. Ele era conhecido de alguns irmãos, e entre estes irmãos estavam Priscila e Áquila, que nós aprendemos logo no início que estes estiveram com ele, pois ambos, tanto Priscila e Áquila quanto Paulo, eles desenvolveram a arte na produção de tendas. Então, Paulo fazia tendas para ter recursos aonde ele estava e assim continuar na pregação do evangelho. Então eles produziam tendas, e eles, como nós aprendemos, foram expulsos de Roma junto com os judeus quando foram expulsos pelo imperador Cláudio, e estiveram então com Paulo. E em relação a Paulo, a igreja também conhecia a sua fama, eles conheciam a fama de Paulo, e até mesmo boatos, conforme a gente pode ver ao longo das cartas de Paulo, o que o povo dizia, o que os judeus diziam a respeito dele. Alguns comentaristas falam sobre a plantação da igreja, que Paulo fazia isso para arrecadação de valores para recursos próprios. Paulo era, para outros, para judeus, era apóstata do judaísmo, e os judaizantes diziam que ele pregava contra a lei de Moisés. Porém, uma das razões de Paulo para ir a Roma é que a igreja que ali estava o aceitasse. A expectativa de Paulo era que a igreja, conforme nós já falamos no passado, o aceitasse como missionário da igreja, para continuar os seus planos missionários e pregar o evangelho na Espanha. Então, esta carta tem como objetivo a apresentação do apóstolo e o evangelho que ele prega. Paulo faz isso antecipando as objeções que eram correntes a respeito dele. Assim, a carta traz em seu conteúdo todas as respostas para as dúvidas e as críticas, como também para as objeções que corriam a respeito de Paulo ou contra Paulo. A carta é uma carta missionária, onde Paulo faz a exposição de si e do evangelho que prega, com o objetivo de ganhar apoio e pregar o evangelho tanto em Roma quanto também nas regiões para as quais Paulo tinha interesse. Por isso, a abertura da carta traz uma forma mais extensa, onde ele expõe diretamente tudo
quanto está na carta. Todo o conteúdo, de certa forma, é apresentado em seu enunciado. Então ele estabelece assim uma conexão entre o evangelho que ele prega e o Antigo Testamento. Ele se dirigia aos romanos como parte do propósito de Deus, que é levar o evangelho a Israel e ao mundo todo. E o propósito dessa exposição é entendermos o que é o evangelho. E este é o ponto focal para o qual eu convidei vocês a estarem comigo lendo a carta aos Romanos, para que nós possamos entender o que é o evangelho.